Boa tarde, meu querido, minha querida. Querido, minha querida, vamos lá? Vamos começar para acabar. É o seguinte, presta atenção. Daqui dá para você ver. Presta atenção primeiro no púlpito aqui, nesse trem aqui, ó. Esse trem aqui, ó. Que eles colocou. Parece que foi feito de isopor, todo velho. Acho que eles acham no lixo isso aqui. Esse trem aqui para colocar. Aí eles falaram que era. Vou explicar, calma, calma. Aí eles falaram que é uma coletiva de imprensa. Cadê os microfones das coletivas de imprensa? Não tem microfone nenhum, gente. Tem uns microfones que eles colocou lá. Uma vergonha. O que é isso, Andréia? Vocês lembram que eu expliquei para vocês que o parlamento nos Estados Unidos cancelou uma audiência pública que teria lá, que eles iam debater e discutir o fato da tentativa de golpe que ocorreu lá no Capitólio. Aí eles perceberam que essa audiência pública ia ser invadida por deputados aqui, senadores do Brasil, muitos inclusive investigados pela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. O que eles fizeram? Cancelaram tudo. Cancelaram a audiência pública, cancelaram tudo. Mas esses deputados federais bolsonaristas aqui, não satisfeitos, resolveram ir. Mesmo assim, fazer uma viagem, não é? Pagas pelos cofres públicos e tudo mais. E eles foram barrados. Nem entraram dentro do Congresso, não entraram dentro do Capitólio. Foram barrados. Aí, como eles precisavam fazer uma cena, não é? Eles então inventaram que tinha uma coletiva de imprensa. Aí colocou esse trem aqui, que eu acho que achou no lixo. Depois vocês podem caçar aí que vocês vão ver. O trem está todo detonado. Aí disse que era coletiva de imprensa, não tem um microfone da imprensa. Aí falaram os trem lá, né? Um inglês horrível de Eduardo Bolsonaro. E o que eles foram fazer lá, Andréia? Falar que o Brasil está vivendo uma ditadura judicial. Eles querem vender a ideia, já preparando para uma vitória lá na frente possível de Donald Trump, para ver se Donald Trump cola a ideia para tentar, talvez, intervir aqui e Bolsonaro tentar um novo golpe. É isso que eles estão fazendo, já preparando um ambiente para isso. Aí eles foram lá para os Estados Unidos, nem entraram, foram barrados, passaram vergonha, inventaram uma coletiva de imprensa sem imprensa, com um inglês horrível, onde o Eduardo Bolsonaro Bananinha falou que participava de uma comissão Commerce. Aí, na hora que ele foi falar lá, ficou parecendo que é comédia. Ele era presidente da comissão comédia. Porque o inglês dele é muito ruim. Aí foram lá. E foram lá falar que o Brasil vive uma ditadura comunista em que o poder executivo, Lula, está em conluio com o judiciário e estão vivendo perseguição. Estão sendo perseguidos por Alexandre de Moraes, perseguido pela ditadura comunista, toda essa presepada. Passaram vergonha. Mas o triste, sabe o que é? É que Arthur Lira, os senadores não foram, foram só os deputados federais, todos bolsonaristas. O triste é que o presidente da Câmara de Deputados Federais está chancelando esse tipo de movimento golpista aqui. Por quê, André? Porque ele está autorizando que a Câmara de Deputados Federais banque essa situação. Dinheiro dos cofres públicos que pagou isso aqui. Nós estamos pagando deputados federais para ir em outros países, no caso aqui nos Estados Unidos, para eles falarem mentiras e desinformação, preparando um ambiente na cabeça deles para um novo golpe, caso Donald Trump ganhe as eleições nos Estados Unidos. E nós estamos bancando, e Arthur Lira está passando pano para isso. Porque Arthur Lira podia barrar que a Câmara pagasse, podia. Eles iam, que eles vá, mas vá com o dinheiro deles, não com o nosso, que nós estamos pagando. Aí, daqui a pouco, o Supremo Tribunal Federal age, faz alguma coisa, aí eles vão falar que é o ativismo judicial. Ai, o Supremo, não sei o quê, não sei o quê. Porque, que eu saiba, só se tiver mudado, que eu saiba, a gente paga o salário de deputados e de senadores. Eles usam a verba de gabinete deles, na sua grande maioria aqui, no ano passado, passou de R$ 1 milhão.
de gastos. E a gente faz esse pagamento para quê? Eu e você, com nossos tributos, para quê? Para eles trabalharem e fazerem alguma coisa para o bem do país. Mas não, eles vão viajar, todos, fazendo piadinha, inclusive tem vídeo aí fazendo piadinha, vão para os Estados Unidos para manchar a reputação do Brasil e dizer que estamos sobre uma ditadura que eles queriam impor, só que se lascaram e foi tudo frustrado. Uma vergonha, uma vergonha. Arthur Lira, pelo amor de Deus, isso aqui é golpismo puro, safadeza com dinheiro público. Mas esse povo pode se preparar, viu? Vai ter troco. Pode esperar. Esses aqui, ó, muitos investigados pela tentativa de golpe, isso aqui vai cair na conta deles, viu? Vai, André? Vai. Muitos deputados são investigados pela tentativa de golpe. E esse tipo de manifestação aqui, ó, quando eclodir as denúncias e tudo mais, eles vão ter que pagar essas contas aqui. Vai, André? Vai. Aí vai vir tudo pro bolso deles. Pode aguardar. Vai ter troco. Polícia Federal, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Polícia Federal quer a prisão de Bolsonaro. Escreve aí. Eu autorizo. Xandão, eu autorizo. Escreve aí, meu querido. Escreve aí. Bota aí, pelo amor de Deus. Eu autorizo. A Polícia Federal, tive a informação que existem vários delegados que estão trabalhando em toda essa situação do golpismo, das milícias digitais, da falsificação do cartão de vacina, o que mais? Da questão das joias e tudo mais. E que avançou de forma extraordinária a investigação, que tem penas mais graves e pode desembocar em situações muito graves em relação a Bolsonaro, que é a tentativa de golpe. E já tem delegados que querem a prisão de Bolsonaro. Entendem que isso ajudaria na conclusão das investigações. E o que eles estão esperando, Andréia? Apenas uma sinalização, apenas uma ordem judicial de Alexandre de Moraes. Por quê? Existe fatores anteriores a 2022 mesmo, em que Bolsonaro e eles tinham falas lá que para fechar o Supremo Tribunal Federal só precisava de um cabo e de um soldado e de um jipe. Bolsonaro, em 2021, 7 de setembro, disse que não ia obedecer a ordem de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que ele era canalha, que ainda dava tempo dele sair e tudo mais. E sempre falando que se ele pudesse, ele daria um golpe, mesmo antes de ser presidente. E hoje, o que a Polícia Federal tem? Provas de 5 reuniões golpistas, em que eles discutiam anular as eleições, prender autoridades como Alexandre de Moraes, como, por exemplo, o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, concomitantemente, Rodrigo Pacheco, e uma série de autoridades. Tem minuta de golpe, que era 2, agora a conversa que é de 3, estabelecendo o golpe de Estado. Tem do documento que seria o discurso de Bolsonaro quando desse o golpe, que foi encontrado no partido PL. As minutas, uma foi encontrada com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que inclusive o general, ex-comandante do Exército, Freire Gomes de Bolsonaro, disse que ele, aliás, não foi o Freire Gomes, não, foi o general, não, foi o Brigadeiro Batista Júnior, disse que Anderson Torres, que estudava e fazia todo o embasamento jurídico para dar uma falsa legalidade à tentativa de golpe. Quem? O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, em que foi encontrada uma minuta do golpe. A outra minuta do golpe foi encontrada no celular de Mauro Cid, e dizem que tem outra minuta do golpe, e que houve reunião golpista
dia, dia 5 de julho, dia 7 de dezembro de 2022, dia 9 de dezembro de 2022, dia 28 de dezembro de 2022. Todas reuniões golpistas, em que se falava em prender autoridades, decretar um estado de sítio e anular as eleições em que Lula foi eleito em outubro de 2022. E que tem provas hoje de todas essas situações. Provas, tem delação de Mauro Cid, já disse para vocês que acredito que ou tem outra delação, não sei dizer de quem, mas acredito que tenha, e já tem um testemunho, não é depoimento, é testemunho, do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército de Bolsonaro, e do ex-comandante também da Aeronáutica de Bolsonaro, o Brigadeiro Batista Júnior. Testemunho. Assim como aconteceu no dia 8 de janeiro, em que as principais testemunhas de todos aqueles que estão sendo condenados apenas de 11 a 17 anos pelo 8 de janeiro, as principais testemunhas são os policiais militares. Da mesma forma, as principais testemunhas da Operação Tempus Veritatis, que pegará os cabeças da organização criminosa que perpetrou uma tentativa de golpe nesse país, as principais testemunhas serão os militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que viram, ouviram e até mesmo participaram de reuniões golpistas. E a Polícia Federal, diante desse contexto, só espera uma ordem judicial para prender Bolsonaro, entendendo, inclusive, que ajudaria nas investigações e nas suas conclusões. E que Bolsonaro voltou a novamente a organizar toda a situação pelo Brasil afora de política, Andréia, para agora, para as eleições, também, mas não só isso. Que tem articulação golpista novamente circulando nos bastidores e nas redes sociais. Especialmente, eu mostrei ontem para vocês, deputado Eduardo Girão, novamente levantando suspeições sobre o pleito eleitoral de 2022. Mostrei ontem para vocês ele da tribuna ali da Câmara de Deputados Federais. Mostrei para vocês Silas Malafaia, religioso, falando e atacando o Supremo Tribunal Federal. Antes era só o ministro, quem? Alexandre de Moraes. Agora ele já está atacando o ministro-presidente, o Luiz Barroso, bem como o Gilmar Mendes. E hoje ele falou que tem mais uma. Nada com nada, e atacando e colocando em suspeição novamente as eleições de 2022. Estão voltando com tudo. Por quê? Se sentem legitimados, porque o cabeça dessa organização criminosa golpista está pelo Brasil, fazendo palanquete, discurso, aglomeração e toda a situação volta novamente. Logo, a prisão de Bolsonaro seria positiva, segundo a Polícia Federal. E você acha, Andréia, que Alexandre de Moraes vai mandar prender Bolsonaro agora? Não. Por quê? Antes de explicar, coloca aí para mim. Eu autorizo. Eu autorizo. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal tem que entender que a maioria da população brasileira está junto com o Supremo Tribunal Federal. Não obstante, nas redes sociais, muitas vezes não pareça ser essa a verdade. Por quê? Porque, infelizmente, a extrema-direita ocupa e muitas vezes pauta as redes sociais. E em algumas situações, porque a gente não curte, não compartilha, não comenta, aí o YouTube não indica a live. Mas coloca aí, eu autorizo Alexandre de Moraes, eu autorizo Xandão, cadeia para Bolsonaro. Mas Alexandre de Moraes vai autorizar agora, André? Não. Não vai.
Alexandre de Moraes, ele está agindo que nem um bicho do mato, um bicho que rasteja, que vê a vítima que ele vai atacar, ressaltando que Bolsonaro nunca foi vítima, pelo contrário. Eu estou fazendo uma figura de linguagem. Alexandre de Moraes está agindo que nem uma anaconda, uma jiboia. Pegou a presa, está enrolando na presa devagar, está enrolando. E começou a apertar. Está apertando. Devagarinho, devagarinho. Está apertando devagar. Enquanto isso, as pulgas, os percevejos do bicho tá saindo, tá despontando, saindo fora da jiboia, da anaconda. Porque esses que estão saindo fora, com a espremida da jiboia, estão entregando tudo. E é o que Alexandre de Moraes precisa para, de fato e de verdade, fazer aquilo que tem que ser feito. Que é o quê, Andréia? Bandido bom é bandido preso. Leia-se, ressocializado. E para que haja ressocialização, ele precisa sentir o caráter pedagógico da política criminal da cadeia. E é assim que Alexandre de Moraes está fazendo. Andréia, Alexandre de Moraes está errado? Não. Eu sei que é difícil a gente ver, parece que a impunidade está acontecendo, Bolsonaro fazendo discursozinho, aí vem um outro fazendo um discursozinho, essa patifaria nos Estados Unidos, como é triste e lamentável ter que ver isso, ver muita gente manipulada, ver muita gente manipulando, notadamente empresários da fé, deputados e senadores que sabem que vão receber o toque-toque da Polícia Federal também e serem presos, inclusive, no final de tudo isso. Eu sei que é difícil ver tudo isso, mas esse caminho da justiça, ele é necessário para encontrar de fato e de verdade o intercrimes, o caminho do crime, em que não haverá anistia para ninguém. Entende? Mas esse movimento da Polícia Federal em querer a prisão de Bolsonaro já sinaliza que a Polícia Federal tem muitas provas, tem muito mais do que a gente imagina, muito mais. E que Bolsonaro não tem saída, a não ser tentar fugir. Inclusive, eu tive a informação que a Polícia Federal já aumentou o monitoramento nas embaixadas do Brasil. Foi, André? Foi. A Polícia Federal aumentou o monitoramento nas embaixadas do Brasil. Por quê? Porque Bolsonaro pode entrar dentro de uma delas e pedir asilo político para não ser preso. Ah, André, e se Bolsonaro entrar numa embaixada, a polícia, se tiver uma ordem de prisão, não pode entrar lá na embaixada para prender ele? Não pode. A embaixada é conhecida e reconhecida como um território internacional, mesmo estando no território brasileiro. E como existe reciprocidade em relação a outros países, ou seja, as embaixadas do Brasil em outros países também é reconhecido como território brasileiro e tem também a mesma proteção territorial. Havendo reciprocidade na embaixada lá fora, aqui também o Brasil observa essa regra. Então, por isso que a Polícia Federal aumentou o monitoramento nas embaixadas brasileiras que estão aqui no Brasil, especialmente aquelas que está flertando, direta ou indiretamente, com a extrema direita. Por exemplo, Andréia, Argentina. Vocês viram lá a situação que está a Argentina, não é? Vai lá para a Argentina, gente, os extremistas, vai lá para a Argentina.
Está pior do que a Venezuela. Está uma situação calamitosa. Então, diante desse risco, já está sendo monitorado, aumentou o monitoramento. A Polícia Federal, ela tem um gerenciamento de câmeras que estão interligadas com todas as embaixadas no Brasil. Câmeras, onde fica 24 horas lá, policiais monitorando. Viu, meu querido, minha querida? Só uma informação, a título de informação. Porque se o pessoal acha que a Polícia Federal está brincando, não está. Não está. E olha que muitos delegados tiveram que engolir muitos sapos durante o governo de Bolsonaro, que segurava tudo, afastava, perseguia e tudo mais, deixava que informações sigilosas vazassem, tentou interferir na Polícia Federal. Tanto que tem 2 inquéritos na Polícia Federal de investigação, de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal e de vazamento de informações sigilosas. Não sem razão. Meu querido, vamos lá. Olha aqui, outra derrota para Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República negou mais um pedido de Bolsonaro, da sua defesa, para declarar Bolsonaro impedido de. Oh, mas que é isso, gente? Pelo amor de Deus, para declarar Alexandre de Moraes impedido. O que ocorre? A defesa de Bolsonaro já pediu para o Supremo Tribunal Federal reconhecer que Alexandre de Moraes é impedido. Eles querem, de todo jeito, afastar Alexandre de Moraes de todos esses processos de investigação, da relatoria, das situações que investiga, principalmente a tentativa de golpe. Para isso, eles querem que o Supremo declare ele impedido. Aí o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, no final do mês passado, agora, em fevereiro, declarou que ele não é impedido. Deu uma resposta para a defesa de Bolsonaro e disse que Alexandre de Moraes não é impedido, não tem nenhum motivo que o impeça juridicamente. Aí a defesa de Bolsonaro, não satisfeito, foram atrás do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pedindo para o Paulo Gonet reconhecer, por meio de um parecer, que o ministro Alexandre de Moraes é impedido. Paulo Gonet deu a resposta também agora para a defesa de Bolsonaro. Não tem nada que impeça Alexandre de Moraes de ser relator de todas essas ações. Tudo isso. E eu só quero lembrar uma situação para vocês que existe, eu acredito que já seja mais de 200 ações judiciais em que a primeira situação em preliminar de defesa, de contestação ali, é avaliado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo plenário das ações do dia 8 de janeiro. Todos os advogados do Gadinho, que está sendo condenado às penas de 11 a 17 anos de cadeia pelo 8 de janeiro, todos os advogados de defesa pedem a declaração de impedimento de Alexandre de Moraes. E em todas as ações já julgadas, mais de 71, já foi declarado que ele não é impedido, e isso foi do plenário e das turmas. E já tem mais de 200 processos prontos para julgamento, em que o principal embasamento da defesa é, para além do vítima, coitado, perseguido, né, toda aquela patifaria, é que Alexandre de Moraes é impedido. E o Supremo e a Procuradoria-Geral da República têm decidido, ele não é impedido. Ele não é a vítima, objeto da tentativa de golpe. A vítima é a democracia. E se tivesse uma vítima, seria o presidente eleito da República, Lula, a qual a eleição eles iam, na tentativa de golpe e nas provas das minutas do golpe, e anular as eleições. Entendeu? Porque eles adoram falar que Alexandre de Moraes é impedido.
Eu até mostrei para vocês que isso, inclusive, foi analisado em 2020. Em 2020 foi analisada a questão do impedimento de Alexandre de Moraes. 2020, meu querido, minha querida. Por quê? Em 2019 foi aberto o inquérito de investigação das milícias digitais. Em 2019 foi aberto. Aí foi aberta, inclusive, uma ação de descumprimento de preceito fundamental 700, qual era o número? 752, em que o partido Rede, né, progressista na época, arguiu essa situação, que Alexandre de Moraes talvez fosse impedido. Nessa ação, já foi declarado que Alexandre de Moraes não é impedido. 2020, lá das milícias digitais, que desembocou como um principal braço para chegar em 2022 na tentativa de golpe, em que eles criaram um ambiente necessário para que houvesse essa tentativa de golpe. Então, tudo isso é para alimentar o gadinho, para eles falar assim: não, mas Alexandre de Moraes é impedido, não sei o quê, não sei o quê. Eu expliquei isso muito direitinho quando eu expliquei essa DPF que foi julgada em 2020 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em que apenas um ministro declarou que Alexandre de Moraes era impedido. Quem? O Marco Aurélio de Mello, que hoje é ex-ministro, está aposentado. Foi o único dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. 2020, ação de descumprimento de preceito fundamental 752. Viu, meu querido? Eu mostrei tudo isso detalhadamente quando eu desmenti Silas Malafaia aqui, em que ele falou que Alexandre de Moraes era impedido. Eu fui lá na origem e mostrei tudo isso para vocês e estou mostrando novamente. Por quê? Porque, novamente, a defesa de Bolsonaro insiste nessa tese. Andréia, por que eles insistem nessa tese? Porque eles não têm outra defesa. As provas depõem contra Bolsonaro, provando que ele, de fato, tentou um golpe de Estado. Aí, como não tem a defesa material, que a gente chama, aí tem a defesa processual formal, que é você tentar achar algum problema dentro do aspecto processual, porque no material está lascado e as provas são robustas. Por isso, meu querido, minha querida, eu terminei? Ah, gente, outra mentira. Outra mentira. Tarcísio e Caiado, segundo os sites de informação, mentiram sobre o convite de Netanyahu para ir para Israel. Eles não receberam convites. Quem convidou foi uma associação lá, uma organização social de brasileiros que tem abriu uma, como é que chama lá? Uma mesquita lá em Israel. Aí eles convidou eles. Aí eles falaram que foi Netanyahu que convidou eles. Não foi não, viu? Diz que não foi não. E só mais uma informação aqui, Gilvan da Federal foi intimado. Você lembra de Gilvan da Federal? Foi intimado para prestar esclarecimentos na Polícia Federal. Ele é deputado federal extremista. Aquele que vive com a bandeira do Brasil aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Vive com a bandeira do Brasil aqui no corpo, deputado federal, e ele foi intimado para ele esclarecer porque que está chamando Lula de ladrão. Vai ter que ir na polícia depor. Aí ele já deu um monte de bravata aí, viu? Escreve aí na sua agenda. Ele é o próximo Daniel Silveira. Meu querido, escreve aí. Eu autorizo. Eu autorizo. Escreva aí. Sem anistia. Quem gosta, curte a live agora. Quem gosta, compartilha. E quem gosta, escreve. Queremos justiça. Somos resistência. Quem gosta, fica. Quem não gosta, já foi embora e tá tudo bem. Pode ir embora. Não se preocupe, não se preocupe. Viu, meu querido, minha querida? Cuida. Tchau, tchau.